Oi, crianças, aqui é a Pro Letícia e eu vou ler junto com vocês esse roteiro de estudos, que é da semana 29 de março a dia 1º de abril, e o tema é História em Quadrinhos. Então, nesse roteiro, traz várias características do que é uma história em quadrinhos e o que a gente deve observar nela. Então, vamos fazer a leitura juntos. Querido aluno, você gosta de história em quadrinhos? Tem o costume de ler? A história em quadrinhos também é conhecida como HQ. Geralmente tem como objetivo divertir e entreter o leitor. Observe abaixo diferentes gibis ou revistinhas de diversas épocas. Dentro deles podemos encontrar muitas histórias em quadrinhos. Então aqui, traz a capa de várias histórias em quadrinhos. A que a gente mais conhece, a mais comum é da Turma da Mônica, mas vocês podem observar que existem de vários personagens. Agora vamos baixar um pouquinho. Quando lemos uma história em quadrinhos, estimulamos nossa imaginação e a nossa criação. Para compreender uma história em quadrinhos, precisamos ler não só o seu texto, mas também suas imagens, expressões dos personagens, quadros, balões, ícones, enfim, todos esses elementos que fazem parte dessa estrutura. Você sabia que existem vários tipos de balões, os quais são usados para representar as diversas falas dos personagens? Veja os exemplos abaixo. Então, aqui, tem um balão em forma de coração que expressa o amor. Esse aqui do cochicho é um balão todo pontilhado. A fala tá escrita aqui, Oi, como você está? É um balão reto, oval. Ideia, tem aqui uma lâmpada que expressa a ideia. Grito, tá vendo que ele é todo cheio de formatos? Tá escrito não, e o pensamento, que parece uma nuvem. Baixando mais um pouco, tá escrito assim: os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Então, tudo isso é importante na hora da gente ler uma história em quadrinhos, para a gente entender quando o personagem está gritando, pensando, tendo uma ideia. Descendo mais um pouco, outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som de um trovão, tic-tac, como o som de ponteiros de relógio, entre outros. Então, aqui tem 3 exemplos de 3 quadrinhos, histórias em quadrinhos, que tem várias onomatopeias. Então, olha o primeiro, da Turma da Mônica. Ela já chega e já tem esse som, né? Que é essas letras G, R, R, que parece que ela tá assim. E aí tem o POW, que parece que ela bateu no Cebolinha. Então, vocês estão vendo que não tem nenhuma fala, nenhuma conversa, mas tem uma história, tem a expressão dela, tem o som. Aí, na história do Garfield, vou aumentar um pouquinho, aparece ele numa mesa e aparece o dono. Fala assim, quase pronto, olhando para a torradeira. De repente, clock, que é uma onomatopeia. Meu olho, quente, 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 quente. E aí vem outra onomatopeia, que é o splot. Dá para ver que a manteiga escorrega da mão dele. E aí vem outra, que é ele caindo, o barulho dele caindo. E olha a cara do Garfield. Aí ele fala assim pro Garfield: aqui está a sua torrada. E aí o Garfield não fala, né? Mas ele pensa, né? Acho que vou ficar apenas com um sanduíche. Então, vocês verem vários exemplos de sons. Esses sons são chamados de onomatopeias. E, por último, esse exemplo da Magali. É de dia, o sol tá lá fora e ela começa a comer. E chomp, 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 chomp. Segundo quadrinho, terceiro quadrinho, ela comendo. Chomp, chomp, chomp.
Chega no último quadrinho, já tá de noite, a lua tá lá fora, e ela fala assim: engraçado, depois do almoço me dá um sono, por que será, né? E aí depois tem 2 vídeos que, se vocês clicarem nesse link em azul, vai abrir. O primeiro vídeo traz as características das histórias em quadrinhos, essas informações que a Pro passou para vocês e mais algumas informações. E o segundo é que, se você quiser construir uma história em quadrinhos, como que começa a história em quadrinhos? E depois tem algumas perguntinhas para vocês responderem no caderno. Na primeira história em quadrinhos, acima da Mônica do Cebolinha, o que quer dizer a onomatopeia pou? A. Mônica andando brava. B. A Mônica batendo no Cebolinha. Ou C. O Cebolinha chorando. Número 2. Na segunda história em quadrinhos do Garfield, o gato tem o mesmo olhar em todos os quadrinhos. O que ele parece expressar? A. Despreocupação e desinteresse com o dono. B. Susto e surpresa ao mesmo tempo. Ou C. Raiva por estar com fome. 3. Na terceira história em quadrinhos da Magali, a personagem começa a comer e na janela está o sol. No último quadrinho, ela termina de comer e na janela estão a lua e as estrelas. O que isso quer dizer? 4. Responda no seu caderno o que indica os balões abaixo. Esse balão em formato de nuvem, a Pro falou ali em cima, o que ele indica? Que o personagem está... E esse de baixo, que tem um formato mais oval, indica o quê? E aqui, por último, veja a história. Aqui o macaco prego está sonhando, dormindo, e ele sonha com tubarão martelo. E aí ele acorda assustado e fala alguma coisa, grita alguma coisa. Já no terceiro balão, ele pensa alguma coisa. Só a imaginação, ele pensa alguma coisa. E no último, ele volta a dormir e sonha com o quê? Então, no caderno de vocês vão desenhar esses 3 quadradinhos, aliás, esses 3 balões em branco, e vão escrever nele o que vocês acham que o macaco pensou e falou em cada quadradinho. Esse não tem certo nem errado, é da imaginação de vocês, tá? Usem a criatividade. E, por último, vocês vão abrir o livro A Prova Brasil, que é aquele azul, e fazer as páginas 6, 7, 8 e 9, que também tem um vídeo explicando cada atividade. E mesmo assim, se tiverem dúvidas, só mandar mensagem para a Pro de vocês. Um beijo!